Estou aqui para convidar você para o nosso quadro Papo Desbloqueado. Nesse episódio, vamos revelar como a inteligência emocional é a chave para lideranças mais humanas e efetivas. Você descobrirá técnicas para fortalecer sua empatia e resiliência essenciais no mundo de hoje. Como liderar, motivar uma equipe, transformar desafios e oportunidades de crescimento em conjunto. Então marque na agenda e não esqueça, amanhã é dia de transformação no Papo Desbloqueado. Junte-se a nós e dê mais um passo em direção ao seu desenvolvimento como líder e como ser humano. Hoje, o quadro podcast Papo com Doutora Fátima Correia está com o nosso convidado especial, Ilan Rodrigues. Obrigada por estar presente conosco. É uma honra ouvi-lo, neurologista especialista aqui do Easy também, conosco, para falar sobre um papo desbloqueado. O porquê o nosso quadro de suicídio está aumentando tanto. Primeiramente, nós vamos entender um pouco mais sobre a história do Dr. Ilan, como ele chegou até aqui, né, Dr. Ilan? Uma coisa que eu não sou é tímido, mas eu vou procurar não me delongar muito, porque o assunto realmente é bem interessante para a gente conversar. Joia! Pode dar muitas dicas para nós, com as suas especialidades, com a sua capacidade técnica e de conhecimento e essa troca essencial de experiência para todos nós. Então, meu nome é Ilan Rodrigues, eu sou amazonense, vim de Manaus, fiz medicina lá no Amazonas, servi ao Exército lá no Amazonas e fui a São José do Rio Preto para fazer neurologia, fui a Ribeirão Preto para fazer meu mestrado e hoje eu moro e trabalho aqui em Araraquara há 2 anos e meio, aí que eu estou na cidade. Doutor Ilan, fala um pouco para nós como foi a dor do crescimento nesse processo de crescimento profissional, de crescimento pessoal aí da área da saúde. Principal dor no meu crescimento pessoal foi sair de casa, sair do Amazonas. A hora que eu mudei para São José do Rio Preto para fazer neurologia e deixei todo mundo para trás, toda a minha família ficou, todos os meus amigos ficaram, tudo, e eu comecei uma vida toda nova realmente aqui no interior de São Paulo. E essa separação foi bastante marcante para mim, foi importante, né? Foi a rotura de um cordão umbilical na minha vida, por assim dizer, né? Mas foi bastante importante para o meu crescimento, foi onde realmente eu mais sofri e foi um processo que só me trouxe bons resultados. Tinha que acontecer, claro, só me trouxe bons resultados, só me trouxe crescimento. Foi um processo difícil para vencer, mas foi um processo do qual eu emergi maior. Uma nova adaptação, uma nova experiência e um crescimento, né, Isso. doutor? E a maior dor hoje a um paciente receber um diagnóstico de transtorno mental? Dentro dos transtornos de saúde mental, a gente tem vários aí, depressão, ansiedade, toque. Falando especificamente da depressão. Crises de pânico. Mas todos eles têm um ponto em comum, onde eu ia chegar. Uhum. O paciente sempre recebe o diagnóstico de uma forma parecida. Com algumas exceções, transtornos de saúde mental não são herdados, eles são adquiridos. A gente constrói eles. A gente constrói a nossa doença mental, por assim dizer, nós mesmos, né, com as próprias mãos. E uma vez que você recebe o diagnóstico, a parte mais difícil para o paciente lidar é entender que ele é responsável por aquilo. Entender que foram as suas escolhas, foram as suas fugas, foram as suas as não renúncias, foi a sua dificuldade em desapegar, foi a sua dificuldade em dizer não, em se separar daquilo que ia te adoecer. Dificuldade de desbloquear. Talvez. Que acabou levando você a adoecer. E isso significa que você também é o responsável pelo seu próprio processo terapêutico, onde você deve receber ajuda, claro, mas a principal responsabilidade é sua, tanto pelo início quanto pela resolução. Isso eu acho que é a questão mais difícil para se lidar,
entender que você é portador de um determinado transtorno e que, com exceções, repito, foi você quem construiu, sem perceber, óbvio, ninguém adoece porque quer, mas sem perceber foi você mesmo quem acabou construindo a situação onde você está e é você que é o principal responsável por sair dela. Por isso que é o nosso convidado especial, inclusive, justamente para falar um pouquinho mais sobre esses pontos essenciais. Hoje, a neurologia e a neuropsicologia, ela pode trabalhar juntos, né? Sempre. Com certeza para um quesito de complemento, né, doutor? A multidisciplinaridade tem que ser a tônica do nosso trabalho hoje em dia. Ninguém é uma ilha, nem mesmo os melhores profissionais. Sim. Os pacientes quase sempre precisam de uma atenção multidisciplinar. É importantíssimo esse trabalho em conjunto, né, para conhecer a base do problema, para trabalhar realmente, né, um bom direcionamento, uma nova visão, um tratamento neuropsicológico, inclusive, dentro da base. Quando se entra já em uma exaustão, né, cognitiva, você tem um diagnóstico, muitas vezes, inclusive, é importantíssimo a medicação, né, com o neurologista, para que também se faça eficaz esse trabalho com a neuropsicologia, porque se leva um tempo para trabalhar alguns pontos importantes, né, como o doutor está mencionando. Qual que é esses pontos importantes? Realmente é uma complexidade, né, como o doutor sempre fala também, é uma complexidade. Quais são as bases, né, doutor? Existe uma situação que é muito comum, exigir a atenção tanto do médico quanto da neuropsicóloga, ou do neuropsicólogo. Na depressão, existe uma complicação chamada pseudodemência depressiva. O paciente ele começa a apresentar esquecimentos, o paciente começa a apresentar um declínio cognitivo, percebido por ele próprio ou mais frequentemente pelos familiares, mas na verdade ele não tem uma síndrome demencial, ele não tem uma doença de Alzheimer em andamento, ele não tem uma doença de Parkinson ou alguma outra causa de um declínio cognitivo. E começa a dar confusão, né? Neurodegenerativo. Sim. E aí, como que a gente trata isso? Como é que a gente resolve? Se o problema não é uma doença neurodegenerativa, o tratamento não pode ir na mesma linha. Sim. Então perceba aqui, o paciente ele tem uma depressão e ele está apresentando uma complicação desse transtorno. A pseudodemência depressiva é uma complicação da depressão. Tá? Então, esse paciente, ele vai precisar de terapia? Claro, igual qualquer paciente com depressão. Sim. Ele vai precisar de medicamentos, de antidepressivos? Provavelmente sim. Aqui é um ponto importante. O antidepressivo, a medicação, nesses casos, não é o ponto principal do tratamento. É o que eu explico para os pacientes. Quem vai capitanear realmente o seu processo terapêutico não sou eu, não é o médico. É o psicólogo, é o terapeuta. Sim. Sem uma boa terapia e sem algumas correções no estilo de vida, a gente já vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, dificilmente a gente tem uma esperança de melhora real, uma esperança de fato sair do buraco. Onde é que entra o antidepressivo? Qual que é o papel do medicamento, então? É que terapia demora. O processo terapêutico demora, o processo de mudança de hábito demora. A gente está falando aí de uma média de 40 a 60 dias para a gente começar a ver os primeiros sinais de melhora. Ou mais, né, doutor? Nesse tempo, o paciente tem uma vida, o paciente tem uma família, o paciente tem trabalho, o paciente tem relacionamentos, o paciente tem hobbies, ou pelo menos deveria ter. A gente precisa estabilizar o paciente num curto prazo, e é aí que entra a medicação. Estabilizar, não curar, não resolver. Estabilizar o paciente enquanto o quê? Enquanto o processo terapêutico de verdade está rolando ali por trás. Exatamente. A partir de um determinado ponto, chega-se a um nível de evolução na terapia em que o paciente já não precisa mais de medicamento. Então, esse paciente que apresenta uma pseudodemência depressiva, pseudodemência depressiva, ele precisa tratar a depressão, ele tem que fazer terapia. Ele tem que usar antidepressivo, a maioria dos casos vai precisar usar algum antidepressivo. Esse paciente também vai precisar da atenção neuropsicológica no que tange a quê? Por que a reserva cognitiva desse paciente está acabando sem haver uma neurodegeneração, sem haver uma destruição neuronal? Aí que entra o papel do neuropsicólogo, que é essencial, não só nesse caso de pseudodemência depressiva, em vários outros, mas, pegando aqui esse exemplo pontual, sem uma abordagem neuropsicológica,
para que a gente entenda que de fato é isso que está acontecendo e não um outro transtorno realmente neurodegenerativo. Identificar exatamente o que acontece. A gente fica tirando no escuro. Né? Exatamente. E aí começa que se vai em um médico, vai em outro profissional. Troca de remédio, toma esse remédio, a fluoxetina toma, depois muda para sertralina, muda para mitriptilina, para venlafaxina, e parece que nunca resolve o problema. Não vai resolver o problema porque o remédio não vai resolver o problema. É aí que entra o papel da multidisciplinaridade. E assim, o mais importante também nesse quadro de confusão mesmo de diagnóstico, né? Eu tenho esses sintomas, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu tenho esquecimento, pode ser um TDA, pode não ser. O que exatamente acontece quando você faz uma avaliação neuropsicológica e você avalia de fato as bases, como está o seu funcionamento cognitivo? Vou usar uma palavra legal, você desbloqueia o que de fato está acontecendo. Você direciona a melhor forma de tratamento para você, do paciente. Então, quando ele faz uma avaliação e ele entende o funcionamento cognitivo dele, como está esse funcionamento, qual que é a função de fato que está em déficit, por né? quê? E por que está em déficit? Esse trabalho ele é eficaz, porque aí você toma uma medicação mais adequada, você faz um tratamento aí depois neuropsicológico, terapêutico, que vai te conduzir a uma melhor visão, uma melhor qualidade de vida, porque somos ligados, né? No nosso neurotransmissor, junto com o nosso sistema nervoso central, é uma ligação. Tá tudo corpo e mente. Então, doutor, de fato é importante mesmo conhecer esse autoconhecimento, esse processo de busca, de avaliação. Esse autoconhecimento é o que permite ao paciente entender como ele se colocou nessa situação. Lembra que eu falei que nós somos responsáveis pelos nossos próprios transtornos? Só que a gente não sabe como é que a gente fez isso. Por isso que a gente precisa de ajuda profissional. Essa é a ajuda profissional que a gente tem que receber, né? Não sentar e ficar de lenga-lenga falando sobre a sua própria vida. Isso você pode fazer em qualquer boteco, no ombro de qualquer amigo. Um direcionamento profissional, de fato. Exatamente. Qual o direcionamento profissional, certo? ele tem que te levar a entender como é que você se colocou nessa situação. Tá, beleza, fui eu, mas como é que eu fiz isso? Porque senão você não consegue sair. Exatamente. Então, doutor, sobre o nosso quadro, desbloqueando mesmo a nossa mente, né? O que o doutor acha mediante as estatísticas hoje de aumento de suicídio? Tá. De fato, a gente vem tendo, não só estatisticamente, mas até alguns casos famosos, né? Esse ano aí houve alguns relatos aí de uns empresários conhecidos aqui na cidade, né, em Araraquara, que acabaram infelizmente cometendo suicídio. E isso daí está, infelizmente, alinhado com um aumento estatístico do número de casos de tentativas de autoextermínio e o suicídio de fato bem sucedido. Honestamente falando, não é uma surpresa muito grande. É triste, infelizmente isso daí é verdade, mas a gente consegue entender por que isso está acontecendo. Você percebe, o suicídio, ele é o espectro mais severo da depressão. Ele é o último limite. O limite da dor, né? Quando você já progride a um nível tal de dor, em que tudo que você quer, ainda que ao custo da sua própria vida, é acabar com aquela dor, que o suicida, na minha opinião, o suicida ele não quer necessariamente deixar de viver. Abrindo um parêntese aqui. O suicida ele quer acabar com uma dor que ele não muito intenso, da qual ele não está conseguindo se livrar de outra forma, e ele chega ao extremo de dar fim à própria vida para não sentir mais dor. Muitas vezes deixando para trás família, esposa, marido, filhos. Tal é o nível da dor mesmo que a pessoa de fato está sentindo. Isso daí já é o espectro mais grave, o limite realmente da depressão. Como que a gente chegou até aqui? Se a gente entender que o suicídio ele é o espectro mais severo de um transtorno, a gente entende automaticamente que os casos severos desse transtorno também estão aumentando. Em outras palavras, apesar de todo o nosso avanço de conhecimento,
os casos de depressão não só estão aumentando, como estão ficando mais graves. Isso é uma falha de quem? É multifatorial essa resposta. Em primeiro lugar, nossa, profissionais da saúde, tá? Como um grupo aqui. Se muitos pacientes estão desenvolvendo depressão e chegando a níveis severos de transtorno depressivo, se esses pacientes em algum momento, e a maioria se encaixa nesse grupo, receberam algum tipo de assistência da saúde, médica, psicológica, neuropsicológica, psiquiátrica, etc., e ele chegou a um nível severo, a gente tem uma parte da responsabilidade aqui, nessa estatística. Não é tudo, mas uma parte da responsabilidade é nossa. É preciso que a gente entenda isso, é preciso que, apesar do nosso avanço de conhecimento, o nível da assistência precisa melhorar. Só que isso não é o principal. O principal, na minha opinião, tem muito a ver com a forma como a gente vive hoje em dia, nosso estilo de vida. A gente vive hoje, Fátima, um estilo de vida adoecedor. Essa é a verdade. Você olha para tudo, o que rege o estilo de vida normal de hoje em dia, e você não encontra quase nada que seja saudável. A gente está falando aqui da alimentação hoje em dia, ela é pior do que 50 anos atrás. O sedentarismo, ele é muito maior do que 50 anos atrás. A qualidade do nosso sono é pior do que 50 anos atrás. Exatamente. É o nosso sistema nervoso, né? Total. Comportamento sexual, ele é pior do que 50 anos atrás. Então, hidratação, exposição ao ar ambiente, em praticamente todas as estatísticas, em todos os critérios que a gente for avaliar o nosso estilo de vida, a gente está vivendo de uma forma que é pior para a nossa saúde do que os nossos avós. É por isso que acontece que nós adoecemos tanto, física e mentalmente. Você quer ver uma coisa? Hoje em dia está muito em voga um neurotransmissor chamado dopamina. Não foi sempre assim. Uns 10, 20 anos atrás, o neurotransmissor mais famoso do mundo era a serotonina. Por quê? A gente tinha inventado a fluoxetina, um antidepressivo, tá? Que aumentava especificamente as concentrações de serotonina no cérebro humano. E aí a gente começou a relacionar a serotonina como o neurotransmissor da felicidade, né? A molécula da felicidade. Um remédio que aumente a sua concentração cerebral de serotonina te deixa mais feliz, entre aspas, né? Como é que a gente faz serotonina? Eu te explicar rapidinho aqui o processo. Por favor, doutor, nós queremos Ela é feita a partir de um aminoácido chamado triptofano. É um aminoácido essencial, isso quer dizer que a gente não produz esse aminoácido por nossos próprios meios. A gente precisa comer esse aminoácido, tá? Através das proteínas que a gente ingere na nossa dieta. Essa alimentação. Quando você come o triptofano, ele vai ser usado para uma série de coisas no seu corpo, inclusive produção de serotonina. Mas o que leva o seu corpo a usar o triptofano para produzir mais serotonina ou menos serotonina? Você sabe qual que é o principal fator associado à produção de serotonina no nosso cérebro? Principal fator natural, aqui abrindo parênteses. Luz solar. Exposição à luz solar. Não estou falando aqui de pegar um bronze, estou falando de você estar no mundo lá fora. A visão do céu azul, a sua interação com o ambiente, né? Estar exposto em um ambiente externo é o maior fator natural para a produção de serotonina que o nosso corpo tem. Aí a gente olha como é que a gente vive hoje. A gente vive hoje no que um indígena disse num programa, infelizmente eu não lembro qual foi, em uma sociedade de caixas. A gente mora numa caixa, a nossa caixa é dividida em caixinhas, a gente trabalha em caixas, que também são divididas em caixinhas. A gente sai da casa onde a gente mora para a casa onde a gente trabalha e de volta em caixas que andam. A gente é a sociedade do ar-condicionado, como você estava comentando antes da gente começar a gravar. Essa própria sala aqui, não dá para ver na câmera, mas essa sala está toda fechada, a veneziana está fechada ali, o ar-condicionado está ligado. Eu não sei qual é a cor do céu lá fora. Exatamente. Isso é deletério. Isso é deletério, isso faz mal para a saúde. Não ver o céu faz mal para a saúde. Nossa, é isso mesmo. Não ver o céu diminui a nossa produção de serotonina. Não ver o céu afeta o nosso ritmo circadiano no quesito ciclo sono-vigília. Dificulta o nosso cérebro entender quando é que está na hora da gente começar a introduzir o processo de indução do sono.
Para esse cara aqui dormir num horário apropriado e acordar no horário apropriado, sem ver a luz do céu, sem exposição à luz solar, sem estar exposto ao ar ambiente, a gente não tem essa oportunidade. Isso é só um critério, só um quesito. Tá? A gente vive em caixas fechadas, vive em salas fechadas. Não vai ter a mesma produção de serotonina, não vai ter a mesma qualidade na produção, na regulação desses neurotransmissores. Eles precisam de vitaminas, sim, como o nosso corpo, né, doutor? Óbvio e evidente. A nossa dieta ela é pobre em micronutrientes, sim. Ela é pobre em vitaminas. A gente tem que suplementar vitamina D, gente, isso é um absurdo. É um absurdo um jovem ter que suplementar vitamina D hoje em dia, porque não pega sol. Não pega sol, aí está lá com vitamina D de 14. Para um mínimo de 20. Aí a pessoa quer ter boa saúde mental como? A pessoa só come besteira, só alimenta o cérebro dela com nutriente, entre aspas, pobre. É sedentária, não tem um ritmo cardiovascular legal, não tem uma boa alimentação sanguínea dos neurônios, acumula colesterol, acumula glicose em parede de artéria. A pessoa não se movimenta. A pessoa só come besteira, a pessoa não dorme no mínimo 7 horas por noite. E aí depois tem que estar suplementando vitamina, tem que estar suplementando vitamina B12, tem que estar suplementando vitamina D. Depois a pessoa quer resolver, eu estou muito esquecido, eu quero melhorar minha performance. E a pessoa acha que vai tomar um comprimido, uma cápsula, vai tomar um antidepressivo e vai resolver todos os problemas dela, só porque aumentou um pouquinho a concentração de serotonina graças a um medicamento. Não vai. Sim. Não vai. A gente adoece hoje, a gente é depressivo, a gente é ansioso, a gente é impaciente, a gente é grosseiro. Hoje em dia a gente é obsessivo compulsivo, a gente tem compulsão por tudo. Por quê? Porque a gente não sabe mais esperar. A tecnologia está tudo de mão beijada para a gente. Falando em tecnologia, né, doutor? Não Mas tem... os prejudiciais, né, da pouca interação. O problema não é a tecnologia em si. Sim, gente, porque a inovação auxiliou muito, inclusive em empresas. É claro, a tecnologia ela aproxima muito quem está distante. Com certeza. A invenção do e-mail, por exemplo, foi uma revolução na história da humanidade. Chamada por vídeo, né? Sim, nossa Falando senhora. em aproximação. Você pode falar com seu parente que mora no Japão. Mas a interação. Você não tem que fazer mais uma DDI, lembra? Uma descagem direta internacional. Ficou muito mais fácil você aproximar quem está distante. O problema é que a tecnologia facilitou demais a nossa vida entre quem está perto. A tal ponto que hoje, a frase que está em voga é o seguinte: hoje você pode fazer uma pós-graduação, você pode gerenciar uma empresa, você pode ter toda a sua fonte de renda, essa é a frase, do conforto do seu lar. Você consegue fazer tudo. Você consegue comprar, você consegue vender, você consegue ganhar dinheiro, você analisa vídeo. Você consegue fazer tudo sem sair da caixa onde você mora. Da caixa, né? Literalmente sem sair da caixa. Exatamente. A gente não sai mais. Você viaja, né, na caixa. A gente não sai. A gente não interage. A gente interage muito menos hoje. Sim. A gente não é mais acostumada, essa facilidade excessiva, por assim dizer, ela tirou da gente o senso de se esforçar para conseguir as coisas. Não me entenda mal, não estou falando que a gente hoje não quer mais estudar, não é isso. Mas a gente hoje é muito mal acostumado a ter a recompensa com pouco esforço. A gente não precisa mais caçar hoje em dia. Você abre um aplicativo de delivery de comida e o seu jantar está na sua casa em 40 minutos. Você não tem mais o trabalho de preparar a pizza. Você não tem mais a alegria de estar com a família, de fazer isso junto com seu filho, é o que eu ia falar. Sim, exatamente. E não que nós estamos falando, né, mencionando que só esse é a questão. Não, isso é só um exemplo. É uma complexidade de questões, né? Isso aqui é só um exemplo. Mas hoje, para ativar os nossos neurotransmissores, nós vivemos em um mundo de estimulação. E para você estimular o seu cérebro e a sua mente, é exatamente isso. Nós temos que interagir com o meio. A gente precisa ter experiências. Ter experiências, estar, né? Tanto com a luz, quanto o meio, com luz, os nossos... com água, com sabores, com frutas, com comida. Os nossos 5 sentidos, né? Os nossos sentidos. Com pessoas. Exatamente. Então, tudo que para melhorar a qualidade de vida e melhorar a nossa saúde mental, é essencial que nós trabalhamos todos os nossos sentidos. Para que a nossa mente entenda bem e para que nosso corpo entenda bem também. Não que é só esse
né? Não é só vários isso. fatores. Não é só isso, mas se o Se paciente você está lá melhora. depressivo e ele confia é só tomar um remedinho uma vez ao dia lá e vai resolver o problema dele, não vai. Não vai. Vai continuar deprimido, vai piorar e vai evoluir para espectros cada vez mais severos, até que de fato chega a pensamento de morte, evolui para ideação suicida e de fato as tentativas. Até que uma hora vai dar certo. E a decorrência de regredir mesmo psicologicamente, seu estado emocional, né? Eu falo em quesito de não querer sair do quarto, não querer interagir, já entra num estado severo, já começa a dar sinais. Já não tá legal. Já não está nem dentro, assim, você não está conseguindo nem equilibrar mais, né? Nem sair do próprio quarto, já não está legal, isso já é um caso que não está evoluindo bem. É claro, você não pode chegar para uma pessoa com depressão, que não consegue nem levantar da própria cama, mal junta forças para manter o emprego que sustenta as contas em casa, né, do dia a dia, mal consegue juntar forças para isso, mal é mal, e dizer, não cara, vamos lá, levanta aí, vamos força, não vai. Esse paciente obviamente precisa de ajuda, tá? Medicamentosa e multiprofissional, claro que precisa. Exato. O que não pode é esse paciente achar que vai tomar um determinado comprimido e tudo vai se resolver. Não vai. Exatamente. Não vai. Coisas precisam mudar. Repito, não é a primeira vez que eu falo. Desbloquear o que é a direção e Exatamente. a sua visão mesmo, né? Entender, desbloquear, né? Como você se colocou nessa situação e o estilo de vida ruim, né? o estilo de vida incorreto, por assim dizer, o estilo de vida adoecedor é parte disso e precisa ser mudado, mas isso exige esforço ativo. Isso exige que você passe a dormir um pouco mais cedo. Isso exige que você separe uma hora do seu dia para fazer uma atividade física. Isso exige que você separe um tempo para ler 10 páginas por dia. Isso exige que você mude o tipo de música que você anda ouvindo. Isso requer esforço ativo. As pessoas não querem mais ter esforço ativo. A tecnologia facilitou a nossa vida a tal ponto que a gente quer ter recompensas cada vez maiores com esforços cada vez menores. A gente não quer mais ter esse esforço ativo para a nossa própria saúde. Tem uma piada hoje no meio médico, é bem legal. O paciente chega para o médico, eu estou com uma determinada doença. Aí o médico tranquiliza a pessoa. Não se preocupe, regrava isso daí depois. O paciente chega para o médico e o médico dá um diagnóstico. Você tem uma doença X. E a pessoa fica triste, oh meu Deus, o que vai ser de mim? E o médico fala, não, calma, não se preocupa não. Você pode melhorar apenas fazendo atividade física, parando de consumir bebida alcoólica, dormindo direito e ajeitando a sua alimentação. E o paciente, oh meu Deus, o que vai ser de mim? O paciente não quer ter que fazer isso. Ninguém aqui, genericamente falando, as pessoas hoje em dia não querem mais ter que se esforçar para ter a própria saúde. A pessoa quer continuar. Já foram vários casos no meu consultório aqui, falando da minha experiência pessoal. A pessoa está chicoteando o próprio corpo, abusando da própria saúde, está começando a pagar a conta, está começando a colher os frutos ruins do abuso da própria saúde. E quando eu falo que a pessoa precisa parar de dormir 5 horas por noite e dormir no mínimo 7, isso aconteceu semana passada. Tá? O que está acontecendo com você, eu expliquei para a mulher. É que você está dormindo 5 horas por noite. Essa é a raiz de todo o problema que você me relatou aqui. Nosso cérebro sai do bom funcionamento. Você precisa dormir no mínimo 7 horas por noite. Ah, doutor, não dá para eu fazer isso daí? Não, aí não. Será que não dá para eu tomar um remédio e tal, que eu fique mais acordada durante o dia? Era isso que a mulher queria de mim. Ela não queria mudar o próprio hábito de sono. Hoje em dia, isso foi emblemático para mim. A gente quer tomar um comprimido e resolver os problemas. Não vai resolver. Não vai resolver. Antidepressivo nenhum vai curar a depressão de ninguém. Remédio não cura a depressão. Não existe remédio que cure depressão. Se permitir, se entender melhor para Mas depressão é curável. Acontece. Só que requer esforço ativo. Inclusive o esforço ativo de ir à terapia uma vez por semana. A pessoa não quer ter que fazer isso. É um processo, né, longo. É um processo de acessar a dor, né? Para você mudar a sua visão, para você mudar sua qualidade de vida, existe uma dor. Você vai, como a dor do crescimento, você vai acessar essa dor. E não é fácil você acessar essa dor. É mais fácil você tampar e fingir que deixar nada. Numa salinha ali no fundo e fingir que não existe. Vamos deixar ela lá e ao em vez em quando
vai doer ou não vai doer, mas parte aí do processo de adoecimento. Mas aí vai aumentando esse adoecimento, né? A pessoa ela vai realmente adoecendo até o ponto que ela perde total controle dessa dor. E acaba evoluindo para estatística infeliz de aumento de índice de suicídio no século atual. Então, como prevenção e solução, o doutor entende que é melhorar a qualidade de vida mesmo, num quesito de prevenção, mesmo com a inovação, com a tecnologia. A maior prevenção de qualquer doença é o estilo de vida saudável, inclusive dos transtornos de saúde mental. Muito bom. A maior prevenção à depressão é você se expor à luz solar, é você ter uma alimentação equilibrada, você praticar uma atividade física todo dia, você dormir 7, 8 horas por noite. Você tem um estilo de vida saudável, como os nossos avós tinham, com menos tecnologia, mas eles parece que sabiam um pouco melhor as coisas do que a gente. Com certeza. Você não só vai estar se prevenindo, como tratando. Você que já entrou num quadro depressivo, parte do processo terapêutico é dar aos seus neurônios uma melhor condição de combater esse problema. Mas para isso ele precisa receber nutrientes de qualidade, ele precisa ter... Realmente o que você precisa, buscar o que realmente o teu corpo e a sua mente precisa. Corpo são, mente sã. É impossível dissociar as duas coisas. Não dá para a gente tratar a saúde mental sem cuidar do estilo de vida do nosso corpo. Ao mesmo tempo, é impossível cuidar do estilo de vida do nosso corpo e não melhorar a saúde mental. Não dá para dissociar. Eu sempre falo, doutor, que hoje tudo que se vê em mídia, né, é um modelo de vida perfeita. Né? E quando você não está em uma saúde mental adequada, que você não está se autoconhecendo e de fato que você precisa, você vai prejudicando ainda mais essa qualidade de vida sua. Porque você entende como um processo... Por que a vida das outras pessoas são melhores que a minha? Isso daí é uma outra Uma janela bem legal para a outra... gente conversar. Mas nós vamos falar no próximo quadro também sobre a tecnologia e também os seus prejudiciais. Mas eu vejo sim como a tecnologia é um fator muito bom e que realmente precisa do próprio indivíduo mesmo, do próprio ser, buscar o que é melhor para ele, o que é a qualidade de vida para ele, não só socialmente e não só as pessoas que estão à sua volta. A tecnologia não é ruim, como eu disse ainda agora, é que a gente não está sabendo usar, só isso. Tá bom, doutor, muito obrigada. Fala para mim, doutor, para fechar, uma palavra que define o doutor, como pessoa ou como profissional. Olha, essa foi complicada agora. Em uma palavra, a essência é cristão. Eu procuro levar na minha prática, claro, ser humano, qualquer um é livre para não acreditar, tá? Mas eu procuro levar na minha prática o amor que Cristo tem por mim. Eu procuro levar ele aos meus pacientes. Eu procuro fazer meus pacientes entenderem que eles são amados e que o próprio Cristo não esqueceu deles. E com um certo senso de imerecimento, eu entendo que Deus pode me usar se eu assim permitir, se eu tiver disposição, porque Deus é um cavalheiro antes de mais nada, pode me usar onde eu estiver, inclusive e principalmente no meu trabalho, para fazer pessoas que estão em sofrimento entenderem que elas não estão sozinhas. Em uma palavra, cristão. A essência, então, do que te define é a fé. Isso. É o amor de Cristo pelo ser humano, pelo outro ser humano. Isso. Maravilha. Doutor Ila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom participar aqui com você. Até mais. Muito obrigada. Até.